Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa seara de amor, de luz e de paz. Vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar. Convido a todos para a nossa oração inicial, aos irmãos internautas também. Então, que possamos sentar confortavelmente aonde estivermos, alinhando as nossas costas, as nossas pernas, relaxando os nossos ombros, fechando os nossos olhos. E vamos elevar o pensamento ao Pai, em sintonia de gratidão por mais um dia de vida, pedindo ao Pai o amparo, a força e a proteção espiritual para todos os componentes da nossa família, também para todos os nossos irmãos que se encontram neste planeta Terra, necessitados da oração. Pedimos em especial nesse momento para aqueles irmãos que se encontram em aflição, em busca, muitas vezes até de tirar a própria vida, ou até esses irmãos que já tiraram a vida, num ato muitas vezes impensado, ou na busca de eliminar uma dor ou um sofrimento, que possamos então orar pedindo o amparo e a proteção espiritual, a força e a coragem para esses irmãos suicidas que necessitam das nossas preces e das nossas orações. Pedimos ao Pai maior que envolva eles nesse momento e ao Mestre Jesus e principalmente a Maria de Nazaré, que cuida e ampara de todos esses irmãos aqui no nosso planeta Terra. Pedimos a ela, Mãe Maria, que envolva todos em seu manto azul protetor, de paz, de calma, de harmonia, para que esses irmãos possam se reencontrar novamente na caminhada com Jesus, na busca de dias melhores, na paz e na harmonia. Obrigada, Pai, que assim seja. Meus irmãos, o tema de hoje do nosso Evangelho no Lar é do capítulo 25, e o item 1, 2, 3 e 4 e o item 5, com o título Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Essa é uma passagem que Jesus nos traz, Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11, em que Jesus nos dá um grande ensinamento. Quando ele diz ajuda-te, ele está dizendo a cada um de nós que nós possamos fazer o movimento interno, que nós devemos sair do movimento da inércia e buscar o melhor, movimentando a vontade, que é uma potência da alma do nosso espírito, que à medida em que nós vamos fazendo o nosso trabalho, que compete a nós, a espiritualidade maior vai nos auxiliar também. Nós vamos receber todo o amparo na caminhada. Por isso que ele diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Vamos ler o que nos diz Jesus, então. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? E aí segue Allan Kardec nos colocando. Item 2. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análogo a ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação
as forças da inteligência. Ou seja, Deus colocou dentro de nós o desejo incessante do melhor. A cada dia nós temos condições, através do trabalho, da nossa força, das nossas atividades diárias, seja dentro do lar, seja no ambiente de um trabalho físico, aonde ele é um trabalho remunerado, cada um de nós vai estar exercendo a sua inteligência, buscando o progresso seu e da própria humanidade. É só nós olharmos para trás e vermos o quanto a humanidade já evoluiu, desde a época de Jesus até o momento presente. Aliás, evoluímos muito em inteligência e em tecnologia. Nos dizem os espíritos que a nossa maior virtude é a inteligência e o nosso maior vício, a indiferença moral. Olha só. Que grande ensinamento que encontramos aqui no Livro dos Espíritos. Desculpe, no Evangelho segundo o Espiritismo. A indiferença. A indiferença é aquele irmão que não exerce, não tem um sentimento de compaixão para com o irmão que está sofrendo ou necessitado de amparo. Ele está preocupado consigo mesmo. São como aquelas águas do Mar Morto, onde na profundeza se encontra sujo e fétido, cheio de problemas e dificuldades, mas que na superfície são calmas, mas que no fundo, esses espíritos necessitam de nossas preces e do amparo nosso. São os espíritos mais endurecidos muitas vezes, né? Esses espíritos indiferentes, como todos nós também muitas vezes somos, perante ao sofrimento do irmão do caminho. Então vejamos, irmãos, o quanto nós avançamos na humanidade, em inteligência, avançamos em ciência, em tecnologia, mas é chegado o momento de avançarmos no campo moral, no campo emocional, na nossa inteligência emocional, pois que nós já sabemos que nós temos a inteligência intelectual, a inteligência moral, a inteligência emocional. Essa inteligência emocional, ela tem a ver com a forma como nós lidamos com as dificuldades do dia a dia. Se eu me irrito com frequência, se eu fico com raiva a cada instante, é necessário que eu pare e reflita. O que é que está desencadeando dentro de mim esse sentimento? E à medida que eu vou me autodescobrindo, eu vou me autoconhecendo. E me conhecendo, eu já consigo lidar melhor com as minhas emoções. Eu já vou observando que muitas vezes pode ser um sentimento de orgulho, que está por trás daquela raiva, daquela irritação. E aí eu começo a perceber e dizer, não, menos, vamos com calma, vamos levando mais devagar, vamos com mais paciência. E aí as nossas relações vão se tornando mais brandas também. Isso é o nosso trabalho, né? Nós precisamos fazer o trabalho interno, burilar o nosso coração. Nós precisamos transformar esses sentimentos, muitas vezes inferiores, em virtudes. Mas para isso é necessário que nós possamos, todas as noites, fazermos aquilo que Santo Agostinho já nos ensinou, refletirmos como foi o nosso dia. Como é que foram as nossas ações? Como é que os nossos irmãos se sentiram perante uma fala nossa, uma atitude nossa? Como é que nós estamos perante Deus, na nossa relação com o Pai? Como é que nós estamos nos relacionando com o Pai? Nós estamos orando, nós estamos conversando com o Pai, nós estamos entregando a Ele as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, nessa busca incessante de sermos melhores a cada dia. Então, buscai e achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, à medida que nós vamos fazendo esse movimento interno, a espiritualidade maior também vai nos intuindo e nos fortalecendo na caminhada. Vai abrindo os nossos olhos também. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós sabemos o quanto é importante a oração a cada dia, pois que
O Pai já nos disse isso. Jesus já nos diz isso através do Pai. De que forma? Por exemplo, o Livro dos Espíritos, na questão 659, nós temos uma questão maravilhosa, que lá tem uma pergunta que diz assim: qual é o caráter geral da prece? Ora, a prece é um ato de adoração a Deus. Através da prece, nós nos comunicamos com o Pai. Nós elevamos o nosso pensamento até o Pai. Nós buscamos a sintonia com o plano maior. E nesse ato de adoração ao Pai, nós podemos ter três, como se diz, três formas de nos comunicarmos ao Pai: louvando, pedindo ou agradecendo. No momento que eu louvo ao Pai, é um ato de humildade. Eu enxergo e eu vejo e me coloco como humilde, porque eu sei que tem alguém superior a mim, que é o Pai. Louvar é um ato de humildade. Pedir, nós podemos pedir paciência, pedir coragem, resignação ao Pai, mas é claro que o movimento é nosso, mas Ele vai nos estender a mão através do nosso anjo guardião. E também nós podemos agradecer pela vida, o nosso sentimento de gratidão pelo muito que recebemos, pois que tudo vem do Pai. Então, a oração é um dever nosso de comunhão com o Pai. De cada dia, é um ato solene ao amanhecer, ao anoitecer, antes de dormir, e através do Evangelho no lar também. Pois que Jesus orava e trabalhava constantemente. A vida de Jesus estava situada o tempo inteiro entre o trabalho e a oração e o trabalho. Marcos, o evangelista, que nos comenta desse movimento de Jesus, porque Jesus sempre estava em movimento constante, de um lado para o outro. E o que significa que Jesus estava de um lado para o outro? Que ele estava levando os ensinamentos do Evangelho a todos os corações possíveis. Pois que Jesus curava. Aliás, Jesus cura. Ele é presente nesse momento conosco. Jesus nos salva, Jesus nos ampara a cada instante. Então, Jesus levantava, o primeiro ato dele ao acordar era uma oração ao Pai. Em comunhão, buscando esse contato íntimo, essa sintonia mental com o Pai, buscando dentro do coração dele, nessa consciência sagrada que todos nós temos, essa comunhão com o eu superior, que se encontra dentro dele e dentro de nós. Ele buscava essa comunhão com o Pai. E essa sintonia direta Jesus tinha com o Pai. Nós sabemos que ele é um médium de Deus, né? Então, Jesus buscava a cada instante se abastecer na fonte divina do amor do Pai. E à medida que ele se abastecia, ele se carregava de energia para passar o dia. Pois que Jesus sabia que ele teria que enfrentar, né, a vida do dia a dia, o mundo exterior. Mas ele não deixava de estar em contato constante com o mundo espiritual. Então, Jesus trabalhava no mundo exterior em contato com o mundo espiritual. Pois que Jesus estava em sintonia constante com o Pai através da oração. E é isso que o Evangelho do Lar nos convida, para que nós possamos aprender com Jesus, a trabalhar com Jesus, a buscar a serenidade através do Evangelho no Lar, a tranquilidade, elevar o nosso pensamento, compreendermos os ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus, nós sabemos, ele tem autoridade moral para nos ensinar, pois que ele vivencia tudo o que ele nos ensina. E o maior ensinamento de Jesus é quando ele nos diz que sem a oração diária, sem o contato com Deus, com a espiritualidade maior, sem o contato com o Pai Santíssimo a cada dia, o nosso trabalho material sofre.
Sofre, nós não vamos atingir os objetivos pelo qual nós nos propomos, pois que não há trabalho, e principalmente trabalho na seara do bem, trabalho espiritual, que se sustente, que não seja ancorado numa profunda comunhão com o mundo espiritual. Jesus estava sempre em estado de oração. E o Evangelho é para todos nós, para que nós possamos construir esse caminho de estado de oração, de serenidade, de paz interior. Jesus nos convida, então, esta manhã, para que possamos, cada um pode ler depois esse trecho, pois que ele é longo aqui no capítulo 25, o item 1, 2, 3, 4 e 5, eu convido para ler em casa, mas mais do que tudo, a mensagem de hoje é Jesus. A vida de Jesus era uma constante entre a oração e o trabalho. O Evangelho de Marcos nos ensina, então, isso. Novamente eu repito, Jesus estava sempre em movimento, se levantando, se deslocando da Judéia para a Galiléia, para Samaria, ou seja, ele estava o tempo inteiro levando o Evangelho. Então que nós possamos realizar o Evangelho no lar, nos nossos lares, com os nossos familiares, levando esta boa nova do Evangelho no lar a todos os irmãos que ainda não fazem, convidando eles a fazerem, para que esses irmãos que ainda se encontram num estado de dificuldade interior, aflição muitas vezes, e que não encontram uma luz no fim do túnel, esses irmãos necessitam muito de preces e do Evangelho no lar. Então que todos nós, meus irmãos, possamos realizar o Evangelho no lar todos os dias, se pudermos, todos os dias. Se não pudermos, que façamos quantas vezes for necessária. E é muito simples, é só abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso ou sequencial, fazermos uma oração de abertura, como fizemos aqui, lermos um trecho do Evangelho em voz alta, reflexionarmos em família sobre o item que caiu, buscando a nossa compreensão, e depois trazendo para o campo do coração, observando dentro de nós o que aquele ensinamento vai me auxiliar a me melhorar interiormente, a crescer espiritualmente, para que os dias de amanhã sejam mais floridos, mais alegres, com mais paz e tranquilidade na nossa vida de espírito, pois que a vida do espírito é imortal. Nós podemos desencarnar agora, nesse instante, e nós continuaremos vivos, pois que a vida prossegue além túmulo, prossegue no mundo espiritual. A vida do espírito segue. Então que nós possamos fazer este trabalho a cada dia de sintonia, de conexão com o Mestre Jesus, trabalhando incessantemente dentro de nós mesmos, no nosso autodescobrimento, conhecendo a nós mesmos cada vez mais, buscando o nosso equilíbrio emocional, desenvolver e crescer na inteligência emocional, no nosso relacionamento com o próximo, né? E também crescendo na inteligência espiritual, que é o nosso relacionamento com a espiritualidade maior, com o nosso eu profundo, com o nosso Cristo interno, que nós possamos dar mais voz a Ele. Queridos irmãos, então essa é a mensagem da nossa manhã. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, iniciamos este Evangelho esta manhã, pedindo o amparo espiritual para os irmãos suicidas e aflitos neste momento. E seguimos, Mestre Jesus, te pedindo, pois que esse Evangelho nesse momento, buscai e achareis, foi dedicado a esses irmãos. Pedimos a Maria de Nazaré que leve este Evangelho no lar a esses irmãos necessitados, o conforto da alma deles, para que eles possam compreender que basta um movimento de levantar os olhos ao Pai e dizer: ó Pai, eu necessito de Ti, me ampara, me fortalece, me dá coragem,
que a força chega a cada um de nós. A força chega, meus irmãos, a todos nós nesse momento, pois que o Mestre Jesus é o médico das almas. Ele nos ampara e nos fortalece. Que possamos entregar a Ele, a Maria de Nazaré, sempre as nossas necessidades maiores e que o Pai nos alcança. O refrigério para a nossa alma e nos incute a força cada dia na caminhada. Gratidão, gratidão e gratidão, Mestre Jesus, e a Maria de Nazaré, e que a paz reine em nossos corações, que assim seja.